o pastor pediu para ver o rosto de Deus. Sabe o que foi que Deus fez com ele? Deus enviou um menino de aproximadamente 10 anos, só de calção. O menino foi lá dentro da igreja, na hora que o pastor estava orando, com a face no pó. E aí eu não vou contar mais nada, vocês irão ouvir o próprio pastor contando como foi essa experiência. Eu estou aqui todo arrepiado. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Conto muito com seu apoio. Por favor, curta, comente, compartilhe. E se quiser continuar recebendo os meus vídeos, basta ativar o sininho de notificação. Vamos ao vídeo. Eu estou na igreja de trás do púlpito orando com o rosto no chão. E eu estou aqui de trás do púlpito, eu vejo um ser, que ele chegou no meio, assim, no meio da rua, de frente com a igreja. Entrou um menino, mais ou menos uns 10 anos, varão, ele entrou correndo naquele monte assim, só de bermudinha, gordinho. Chegou diante de mim assim, apontou o dedo no meu olho assim, falou para mim assim: por que tens tentado a mim? Não sabe tu que homem nenhum viu a mim? E se eu permitisse que tu visse a minha face e eu não deixasse tu morrer, certamente ficaria cego. Por conta das 2 filhas que tu tens, eu não permitirei que vejas a minha face ainda. Mas eu enviarei um anjo. O meu anjo irá diante de ti. Esse tu verás a face dele, pois o meu nome está em sua face. Mas a minha ainda não, a não ser no dia em que eu te chamar. Eu fiquei envergonhado, voltei para casa. Uma semana depois, eu estava orando na igreja. Fiz uma campanha. Saí de casa, chamei a igreja todinha. Irmão, vamos fazer uma campanha das 2 às 5 da manhã. O pai gostava de orar. Das 2 às 5 da manhã, estou orando. E começamos a orar. 2. E quando foi acho que no 4º dia da campanha, eu estou na igreja de trás do púlpito orando com o rosto no chão. E eu estou aqui de trás do púlpito, eu vejo um ser, que ele chegou no meio, assim, no meio da rua, de frente com a igreja, lá no meio da rua. Quando eu vi aquele homem lá, ele era diferente, aquele ser era diferente. Aí eu levanto do púlpito, eu levanto do chão, que eu estou com o rosto no pó, que eu me levanto, ele caminha para a igreja, para entrar dentro da igreja. Rapaz, mas ele era muito grande, ele vai derrubar a igreja era de madeira, no soalho. Então eu digo, ele vai derrubar, ele é muito grande. Quando eu pisquei o olho, ele estava dentro da igreja. A cabeça dele só estava batendo na tesoura da igreja, de tão grande que ele era. Aí ele se dirigiu, veio cá para onde eu estava, varão. Eu fiquei em pé olhando para cima assim, olhando nele assim. Rapaz, olha, era muito bonito aquele homem. Pensa num cara lindo, sabe? Só que a pele dele era como bronze, como aquele, você corta um fio, tem um fio dentro, não é cobre? A pele era daquele jeito de cobre, buscava aquele cobre brilhoso. E ele tinha um bracelete de ouro trabalhado que dava mais quase 20 centímetros, chegava quase aqui, sabe, aquele bracelete grande de ouro nos 2 braços. A bota que ele usava de ouro cobria o joelho. Sabe, o cinto, ele usava um cinto de ouro, e aquele cinto não tinha emenda, aquele cinto vinha aqui, daqui aquele cinto subia por cima do peito dele, largo, aquele de ouro trabalhado. O cabelo dele parece que estava pegando fogo, era um loiro, parece que estava pegando fogo. Os olhos dele, eu olhei dentro dos olhos dele, aquela chama de fogo, sabe, aquela chama de fogo no olho dele. Eu olhei assim, eu falei, isso só pode ser Deus, só pode ser Deus. Aí ele, vestido naquela veste assim, que me cegava os olhos, eu olhando nele assim, eu estava ansioso para vê-lo, sabe, ele se dirigiu para mim, ficou a distância de 1 metro de distância de mim, sabe, olhando nele assim, eu fiquei encantado com tanta grandeza, e ele visitou cada pessoa que estava dentro da igreja orando comigo, mas só eu estava vendo ele. Ele visitou cada pessoa, cada irmão e irmãs que estava orando e chorando ali. Ele visitou todos eles ali. Sabe, eu olhei na face dele assim. Eu vi Deus na face dele. Eu vi Deus. Por isso que Deus falou assim: enviarei o meu anjo e esse trará o meu nome em sua face. Parece que eu estava vendo o rosto de Deus naquele anjo. Algo assim que eu nunca esqueci disso. Sabe, quanto Deus é grandioso. Sabe, isso eu estou contando hoje aqui, né, para
As pessoas que vão ver isso aí sabem o quanto Deus é grandioso. Muita gente vai estranhar, o que é isso? Sabe, se chegue perto de Deus e Deus se chegará perto de você. Dentro desse quarto aqui que eu estou gravando aqui para vocês, eu vi um ser de branco. Eu não vi o seu rosto. Essa história aí que vocês acabaram de ouvir é verídica, acredite quem quiser. Agora, de 1 a 100, qual o número de credibilidade que deve ter? De 1 a 100%, qual é a credibilidade que a gente pode dar nesse relato que vocês acabaram de ouvir? 120% de certeza que isso aconteceu de fato. Olha, que vocês acabaram de ouvir. Eu estava dentro desse quarto aqui e eu estava com dificuldade na visão. Eu estava com processo, com inflamação. Depois da cirurgia, depois que eu ouvi a voz de Deus no rádio de pilha e voltei a enxergar, que eu passei 8 meses sem ver, passei 8 meses cego. Depois disso tudo, eu tive um problema. Lá na frente teve um problema e não estava mais vendo nada, quase nada, gente. E eu dentro desse quarto aqui, de 3h15 da madrugada, eu me acordei e vi um ser de branco. Toda vida que eu falo das cores de Deus, em ser de branco, os cachorros latem, bate alguém na porta, estão batendo lá no portão. Falta energia. Toda a vida, o celular descarrega. Toda a vida, quando eu vou contar do milagre que Deus fez comigo, das coisas de Deus, estão lá fora batendo na porta e os cachorros latendo. Eu estava aqui, 3h15 da madrugada, eu me acordei com um ser de branco. Estava flutuando assim, como se fosse na cabeceira da minha cama. E não tinha teto na minha casa. Era como se ele preenchesse todo o espaço. E estava com... Assim, eu via que era como se estivesse de braços abertos. E eu não via o rosto. E aí, uma voz falou dentro de mim. Eu comecei a orar, acordei minha esposa. E eu disse, eu estou vendo um homem de branco aí. Ela disse assim, não, foi um sonho, você estava dormindo. Eu disse, eu estou acordada agora e estou vendo agora. Você não está vendo não? Ela começou a chorar. Aí eu escutei uma voz bem, bem forte, que gritou, essa voz dentro de mim, disse assim, de joelhos é melhor. Aí eu me ajoelhei e fui orar. Quando eu fui orar, aí eu vi uma escada que o topo dava no céu, uma escada grande e branca. Ela media mais ou menos, na minha cabeça, ela era como se fosse uns 2 metros de largura. E de um degrau para outro, na minha cabeça, era como se fosse assim, uns 40 centímetros. Tanto a largura do degrau como a altura de um para outro. Os degraus eram grandes. Aí eu fui transportado para aquele cenário lá do livro do profeta Isaías, no capítulo número 6. Se não quiser acreditar, não tem problema. Eu fui transportado, o meu pensamento foi lá para o capítulo 6, onde Deus estava sentado no trono. O capítulo 6, essa é a narração do capítulo 6. Entenda, é um mistério. E os serafins voavam por cima do trono e clamavam um para os outros, dizendo, os serafins tinham 6 asas cada um. 2 cobriam os pés, 2 cobriam os rostos, e 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth, que é em hebraico, que é o hebraico, né? Ou escrito em hebraico, que quer dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu fui levado para esse cenário, é como se eu estivesse lá vendo esse cenário. É um mistério, não sei explicar direitinho não. Como assim? É do jeito que eu estou contando. É o que ficou na minha cabeça. Amanheceu o dia, fomos para um médico. Quando pegamos a avenida principal, eu comecei a ver. Comecei a dizer o número das placas. Minha esposa disse, não, é mentira sua, nós estamos indo para o médico. Ela disse, não, você não está vendo todo? Eu comecei a ler as placas da loja e os números das placas do carro. Depois diga isso aqui,
tal. Ela se distanciava mais um pouquinho, se deixava mais distante. E agora? Tal. Ela começou a se emocionar, a chorar e a sentir a presença de Deus. E eu fui para o médico olhou meu olho, olhou e disse, graças a Deus está tudo ok, tudo ok. Deus fez, Deus faz e fará na tua vida. E eu creio demais. O pastor queria ver a face de Deus e Deus falou, fez tudo isso aí para mostrar para ele quem é Deus. Um dia nós o veremos como ele é, mas até então homem nenhum viu a face de Deus. Sim, de Jesus sim, Jesus de vez em quando Jesus aparece para alguém, alguém viu Jesus, né? Ah, mas eu vi Deus. Não, você viu o Filho de Deus, tá certo que Jesus também é Deus, mas o Deus, o Pai, o Criador, o Pai, nunca ninguém viu. Moisés queria ver, Moisés falava com ele face a face, falava, não é que via. Aí Deus, ele disse, eu quero ver a sua face, e Deus disse, ninguém pode ver minha face e continuar vivo. Faça o seguinte, fica aí na fenda dessa rocha, eu vou passar e você vai ver só a minha sombra. Aí Deus passou, ele viu só a sombra de Deus. O monte ficou fumegando, gente. A glória de Deus caiu no monte por 40 dias, 40 noites. Moisés lá orando e jejuando e recebendo as leis, o decálogo, as pedras dos 10 mandamentos. Ei, é glória, meu irmão. Só entende quem é do mistério, sabe? Que Deus abençoe o amado pastor, que Deus abençoe a todos vocês. Deixem aí o comentário, o que é que vocês acham? Isso aí foi de Deus mesmo? Claro que sim. Até mais.